Olá, minha gente, como estão? Fala, galera, eu sou o Lucas Fer do canal Polymax e hoje vamos continuar aqui com a aula de espanhol. E hoje vamos ver algumas combinações e contracções em espanhol do que? Da preposição com artigo. Bem tranquilo, tá? Já segue, deixa seu like, comenta, compartilha, faz tudo isso aí, beleza? Quem sabe aí eu tenho mais tempo, né, pra fazer mais conteúdo pra vocês. Bora lá. Então, em português, nós temos as contrações dos artigos, né, com as preposições, que seriam da, do, no, na, etc. Em espanhol, elas não combinam, tá? Na maioria das vezes. Então, vamos começar com a preposição a mais o artigo ou de mais um artigo. É bem fácil porque é bem parecido com o português. Por exemplo, em espanhol, para a mais o artigo o ou a, ficaria al, que seria o masculino. Feminino seria a la. Nos plurais seriam a los, masculino plural, né? E no feminino plural seriam a las. Por exemplo, em cada frase. Ellos van al colegio. Ellos van al colegio. Ellas van a la universidad. Ellas van a la universidad. El tabaco es perjudicial a los fumadores. El tabaco es perjudicial a los fumadores. Ella se dedica a las artes en general. Ella se dedica a las artes en general. A preposição de com artigo, teríamos 4 também, né? Fácil seriam elas. Del, de la, de los, de las. Um exemplo em cada frase seria assim. Quiero saber el precio del reloj. Quiero saber el precio del reloj. Quiero saber el precio de la blusa. Quiero saber el precio de la blusa. Hablamos de las necesidades de los trabajadores. Hablamos de las necesidades de los trabajadores. Preposições en mais um artigo seriam assim: en el, en la, en los, en las. Então, eu tô mostrando aí pra vocês, né, na sequência aí. Masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural, né? Só pra vocês se organizarem melhor aí e conseguirem entender. Então, nesse exemplo, né, com en mais um artigo, teremos esses exemplos. Ella está en el restaurante. Ella está en el restaurante. Él está en la playa. Él está en la playa. Es fácil encontrarlo en los bares. Es fácil encontrarlo en los bares. Él confía en las directoras. Él confía en las directoras. Também temos as preposições por mais o artigo. Também ficariam assim: por él, por la, por los, por las. Um exemplo nas frases. Caperucita va caminando por el bosque. Caperucita va caminando por el bosque. Estamos caminando por la calle. Estamos caminando por la calle. Ella se esfuerza por los hijos. Ella se esfuerza por los hijos. Él hace eso por las personas ancianas. Ele hace eso por las personas ancianas. Bom, galera, então essas são as preposições com os artigos em espanhol. Então vocês notaram que elas não se juntam, né? Como muitas vezes acontece em português. Mas vamos agora dar uma olhada no verbo ir, que é muito parecido também com o português, mas ele é importante porque a gente acaba usando ele de uma maneira um pouco diferente do espanhol. Então vamos ver o verbo ir no presente. Yo voy, tú vas, tú vas, él, ella va, él, ella va, nosotros vamos, nosotros vamos, vosotros vais, vosotros vais, ellos, ellas van, ellos, ellas van. Então, utilizando o verbo ir com os artigos que a gente viu agora, a gente tem que usar o artigo al ou alá, dependendo da palavra, né? Se for a palavra masculina ou feminina. Por exemplo, yo voy al colegio, yo voy al club, yo voy al restaurante. Então, ir mais al mais a palavra masculina. No feminino, parecido, né? Por exemplo, yo voy a la playa, yo voy a la ciudad, yo voy a la iglesia. Então, sempre que a gente utilizar o verbo ir, a gente geralmente vai colocar o artigo, né? Al, a la, etc. Tá?
quando tem essa ideia de mover-se para algum lugar. Por exemplo, se a gente for numa cidade, a gente sempre vai usar com esses artigos, né? Por exemplo, ella va a Santiago. Ella va a Santiago. Então, como nesse exemplo aqui que a gente falou, a gente vai acabar usando o verbo ir mais a preposição, né? E não tem o artigo porque é o nome de cidade, né? Mas é sempre ir a, se tiver o artigo ou não, tá? Nesse caso, como é nome de cidade, não. Também se for um adjetivo possessivo, a gente vai usar apenas a preposição sem artigo. Por exemplo, ellos van a su casa. Ellos van a su casa. Então viram aí que tem apenas o verbo ir mais a preposição sem o artigo, porque tem o adjetivo possessivo nessa frase. E para terminar esse vídeo, pessoal, vamos ver o artículo neutro lo, porque a gente tá vendo, né, que tem os artigos el, la, etc, mas também a gente tem o artículo neutro lo. Então esse artigo, o lo em espanhol, ele é usado dessa forma. Geralmente ele é usado para se falar que é uma parte de um todo, tá? Para se dar uma ideia de um todo. Por exemplo, eu não poderia dizer lo niño, lo avión. Não, eu teria que dizer el niño, el avión. Mas estaria correto eu dizer assim com o artigo lo mejor, lo importante, lo bueno. Esses artigos, ele está com uns adjetivos, tá? Que substantivam a frase. Então você vê a diferença? Porque normalmente quando a gente usa só o artigo el, a gente tem diretamente o substantivo. Só que nesse outro exemplo, né, lo mejor, lo bueno, ele está mostrando que é uma parte de um todo, então ele adjetiva um substantivo que vai vir a seguir. Porque nesse caso, o lo, ele não tem uma relação direta com o substantivo, né? Ele está ali mais com a função de dar suporte pro adjetivo, né? Que vai substantivar, né, a palavra que vai vir a seguir na frase, né? Adjetivo é uma qualidade de algo, né? Qualidade. E substantivo é o nome de qualquer coisa, né? Qualquer coisa é um substantivo. Então, nessa frase, eu teria que dizer assim, por exemplo, lo bueno de la vida. Lo bueno de la vida. Então, você tá vendo? É uma parte da vida, do todo. Então, o lo bueno, que é um adjetivo, ele está como suporte para esse substantivo, que é la vida. E, ao mesmo tempo, nessa ideia de uma parte, né? De toda a vida. Então, lo bueno de la vida. Então, essa é a diferença quando a gente for usar um substantivo, né? Diretamente com o artigo, que vai ser ele. E, nesse outro caso, a gente vai ter um adjetivo, né? A qualidade, que vai substantivar, né, a palavra seguinte. Um outro exemplo seria assim: lo interesante de la biología. Lo interesante de la biología. Tá vendo? Com esses exemplos, você vê que é uma parte, né, de algo, de um substantivo, de um todo, que a gente tá usando um adjetivo, uma qualidade para aquilo. Espero que tenham entendido, espero que não tenha ficado difícil aí nessa explicação. Qualquer coisa, rebobina aí e assiste de novo, tá bom? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha, que mais? Faz tudo aí, galera, pra a gente trazer mais conteúdo com mais frequência pra vocês. É isso, galera. Ser poliglota é o máximo. Muchas gracias. Hasta luego.